Fala pessoal, tudo bem? Professor Abner Maia aqui, e eu estou aqui para dar algumas dicas a vocês sobre direito constitucional. Nós acabamos de chegar na semana decisiva, a semana para a sua prova. E eu estou aqui na nossa nano-revisão do Êxito Ensino Jurídico para que a gente passe algumas dicas matadoras, aquelas dicas direto ao ponto. O nosso curso, no geral, ele é feito de uma forma aprofundada, tratando de todos os assuntos, mas nessa semana a gente pega uma análise estatística, um estudo reverso, um método reverso, a gente olha nas questões, vê o que mais cai, qual é a tendência da FGV, e a gente traz dicas pontuais para vocês. Então esse vídeo aqui, eles são essas dicas pontuais, baseando no que a FGV vem cobrando, já cobrou, e naquilo que ela pode muito cobrar na sua prova agora, tá bom? Então vem comigo, eu vou dar várias dicas para vocês. Tem esse primeiro vídeo, são dicas de direito material, e o segundo vídeo, direito processual. Dicas, por exemplo, para você não errar a peça, identificar a peça de uma forma correta e como você também deve estruturar a sua resposta no direito processual, tá bom? Então primeiro, direito material, segundo, direito processual. Agora, comecemos com as dicas de direito material. Vem comigo. Algumas dicas de competência, pessoal. Eu não vou falar aqueles mnemônicos que a gente tem no nosso resumo estratégico, no nosso PDF, que eu falo nas nossas aulas, não. Porque você tem seu vade-mecum. Então não precisa decorar, beleza? Mas tem alguns pontos para que você não pode confundir, tá bom? E eu até deixei anotado aqui. Por exemplo, Seguridade Social. Seguridade Social é de competência privativa da União. Só que você estudou, tanto em constitucional quanto em previdenciário, por exemplo, que a Seguridade Social é composta de saúde, previdência e assistência, certo? E aí, o que você tem que entender? Competência para legislar sobre Seguridade Social, que é o amplo, o macro, é da União, privativa da União. Mas a competência para legislar sobre Previdência Social é uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Atenção, não falei municípios. Municípios eu não falo que eles têm competência concorrente. O que eles têm é uma competência suplementar, quando há um interesse local envolvido. Vocês sabem disso ali no artigo 30. Beleza, pessoal? Dica número 2, ainda sobre competência, vou falar para vocês sobre municípios. Os municípios, eles têm, eu já falei, competência suplementar, desde que haja um interesse local. Porém, tem algumas súmulas, alguns entendimentos muito interessantes e que é a cara da FGV cobrar isso nessa prova de segunda fase, beleza? Que eu vou falar para vocês, que é sobre horário. O município, ele tem competência para definir o horário de funcionamento do comércio local. Isso tá aqui na súmula. Cadê? Súmula vinculante 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Súmula vinculante 38. Beleza? Então, horário comercial, quem fixa? O município. Porém, sempre tem uma pegadinha no direito. Sempre tem uma exceção. E qual é a exceção? Horário de banco, horário de funcionamento bancário. Horário de funcionamento dos bancos, o Banco do Brasil da sua cidade. O município não pode definir o horário que ele funciona. Porque quem tem uma relação bancária, ele se relaciona com pessoas de outros estados, de outros municípios. Imagina se o horário que funciona num banco for ter um horário e outro em outro horário. Isso geraria um caos, entende? Então o horário bancário, por demandar essa uniformidade nacional, quem é competente para fixar o horário de banco? A União. Entende isso? Eu ensino vocês nas aulas a meditar nisso daqui, mas aqui de forma rápida. Horário bancário é algo que demanda uma uniformidade, então é da União. Horário de funcionamento de comércio é município. Cada município pode decidir, dentro de parâmetros razoáveis, o funcionamento do seu comércio. Beleza? Não confunda isso. Comércio é município. Banco, equivalência, uniformidade nacional, União. Isso foi cobrado no exame recente da OAB, se eu não me engano, no último, ou no penúltimo, que foi sobre qual é o instrumento cabível para você definir remuneração de parlamentar. E aí lá falava que era de um município. Os vereadores queriam definir sua remuneração e estavam com medo do prefeito vetar. E a resposta era que o prefeito não poderia vetar, porque é feita por meio de resolução. Na Constituição não tem escrito a palavra resolução, mas tem escrito assim, ó, no seu artigo 29, inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais, em cada legislatura, para a subsequente. Não fala por lei. E se é fixado pela Câmara, então ela faz isso geralmente por meio de resolução. Beleza? Não esqueça disso. Então, não é por lei. Então o vereador ele pode aumentar o salário da Câmara, né, dos vereadores, sem que isso passe pelo Executivo. Ele faz isso mediante resolução, não é lei. Portanto, o Executivo não pode vetar. E também não precisa sancionar esse aumento. Ah, mas então ele pode aumentar isso de qualquer maneira? Não, pessoal. Nesse mesmo inciso 6, tem os incisos lá de acordo com a população. De acordo com a população, de acordo com a quantidade, de acordo com a renda. Então tem ali os incisos que vai definir para você, vai desde 20% a 75% da remuneração dos deputados. Entende? Então preste bem atenção nisso. Por mais que o prefeito não pode sancionar ou vetar, há uma limitação, um controle. E qual que é o melhor de tudo isso? Tá no seu vade-mecum. Tudo isso tá no seu vade-mecum. Abre lá o seu artigo 29, inciso 6.
Vai estar lá. Então fique tranquilo quanto a isso, beleza? Mas eu quero que vocês não confundam. E por que eu digo que não confundam? Porque se vocês lerem aqui no artigo 27 da Constituição, que está falando dos deputados estaduais, você vai ver assim: o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Fixado por lei. Então, diferente dos vereadores, nos deputados estaduais é por lei. Isso quer dizer que o governador pode sancionar ou vetar. Ele pode vetar esse aumento do subsídio dos deputados. Diferente do que acontece com os vereadores. E no âmbito federal, pessoal, é igual aos vereadores. Também é por resolução. Não é, nesse caso, por lei. Entende? Você tem que memorizar isso. Pessoal, uma outra pegadinha que a FGV explorou recentemente, mas eu vou dar para vocês uma outra visão, sob uma outra ótica que eu acredito que pode cair na sua prova. Ela cobrou no 43º exame sobre a liberdade de associação. Criava uma obrigatoriedade de associação e haveria uma multa ali que inclusive vincularia ao salário mínimo, que seria uma multa 20% do salário mínimo a cada mês. Então, assim, estava claro ali que estava ferindo a liberdade de associação. E feriu também a vedação de o salário mínimo funcionar como indexador. A vinculação ao salário mínimo também violou isso. Estava muito claro ali naquela peça processual do 43º exame. Porém, um ponto que eu trato isso nas nossas aulas, no nosso material, e que eu acredito que pode cair na sua prova é o seguinte: os conselhos profissionais, por exemplo, CRM, CRO, que é o de odontologia, pega aí todos esses que você conhece. E a própria OAB também, né? A OAB é uma ideia um pouco distinta, mas para o que eu vou te explicar é a mesma coisa. Estes conselhos não violam essa proibição de obrigatoriedade de associação. Isso porque a própria Constituição diz que é vedado o exercício de qualquer ofício ou profissão, ressalvado ou observando os requisitos na lei, na forma prevista em lei. Ou seja, isso é uma norma de eficácia contida. A gente estudou isso. Então o que isso quer dizer? Você pode exercer qualquer ofício ou profissão, menos aqueles que a lei proíbe, ou de uma forma que você deve atender às condições, os requisitos previstos na lei para alguns cargos. Por exemplo, você quer advogar? Faça a prova da OAB, seja aprovado no exame da ordem e registre-se na OAB. Você só pode advogar se você tiver esse registro na OAB. Por que isso, professor? Porque isso está na lei. E aí, por estar na lei e na Constituição, isso não fere a liberdade de associação. Entende? Porque isso daí é uma maneira de fiscalizar a profissão, de uma condição de exercício de uma profissão que é regulamentada em lei. É diferente de que simplesmente obrigar, como foi o caso lá, dos moradores participarem de uma associação naquele bairro. É diferente. Não tem uma profissão a ser exercida, não tem um permissivo na Constituição, não tem uma lei que obrigue a isso. É diferente, não confunda isso, preste atenção nessa dica, beleza? Falou que associar para essas coisas banais que não envolvem uma profissão regulamentada, um conselho, por exemplo, não é permitido, é inconstitucional. Agora, se cadastrar na OAB para poder advogar? Precisa ter a inscrição no conselho. Não fere essa proibição de se associar, a liberdade de associação. Não fere, beleza? É um dentista que não quer ser, vamos dizer, filiado, né, mas ser inscrito como membro do Conselho Regional de Medicina. É um médico de odontologia, é um médico que não quer se inscrever no Conselho Regional de Medicina. Não pode exercer a profissão, porque isso é a lei que permite, beleza? Grave isso. Dica número 5. No dica número 5, eu vou tratar para vocês sobre controle de constitucionalidade. Já falei, é o assunto principal para a segunda fase. Toda segunda fase tem controle de constitucionalidade. E você precisa entender em controle de constitucionalidade não simplesmente o que é constitucional ou inconstitucional, mas qual é a inconstitucionalidade, entende? Então, só para vocês entenderem, a inconstitucionalidade ela é uma doença na norma. E a UFGV ela exige que você seja como se fosse um médico especialista no diagnóstico. Você não vai só chegar e falar assim, está doente. Essa norma está enferma, ela possui um vício, possui uma doença. Não, você tem que saber olhar e falar assim, ela está doente, mas qual é essa doença? Qual é essa enfermidade? Entende? Então, o que eu quero que você entenda? Você vai ver uma norma ali que, vamos falar, que trata eu falei da remuneração, uma das dicas. Remuneração dos vereadores, de 20% a 75% da remuneração dos deputados. Beleza, e se uma lei falar, não é isso, é 100% da remuneração dos deputados, o salário destes vereadores, porque trabalham bem demais. Que vício é esse? Você olha e fala, opa, a Constituição fala que até 75% e ainda coloca parâmetros objetivos. E agora? Essa lei é inconstitucional, mas qual é a inconstitucionalidade dela? É isso que eu quero que você esteja assim na ponta dos dedos, entende? Quando você olha e fala assim, pera, isso fere a Constituição, mas fere como? Para isso existem as inconstitucionalidades formais e as inconstitucionalidades materiais. As inconstitucionalidades formais são aquelas que o processo de criação da lei viola a Constituição. Então é um vício congênito ali do nascimento da lei. Ela nasce de uma forma errada.
Entende? Já o vício material, ele é um vício no conteúdo da lei, não é no processo de criação da lei, não é nos aspectos formais que formam a lei, mas na própria essência da lei. Não é como ela foi criada que foi uma forma errada, mas é o que ela trata, o que ela diz, o que ela regulamenta. Isso é o vício material. Material, ele vem de matéria, material, conteúdo. Beleza? Não é forma. Forma é o que envolve. Então eu vou te explicar. Por exemplo, existem as inconstitucionalidades formais, por exemplo, orgânicas. Quais são as constitucionalidades formais orgânicas? É aquela que o órgão, lembra, orgânica é de órgão. O órgão que tratou daquele assunto não poderia tratar. E é aí que entra a grande parte dos vícios formais que a FGV cobra. Entende? Porque veja, lembra que eu falei das competências, artigo 21, 22, 23, 24, competência privativa da União, competência concorrente, etc? Pois é. Imagine que eu falei de direito processual. Direito processual é competência de quem? Responde aí. Isso. União. Eu falei no início, em uma das nossas dicas, beleza? Direito processual é competência da União. Sua questão vai trazer lá que uma Assembleia Legislativa do Estado Alfa, ela legislou sobre um assunto que, aí ele vai citar ali, é um assunto que envolve direito processual. Às vezes a banca vai falar sobre direito processual, ou vai falar assim, legislou sobre processo civil, sobre as ações processuais naquele estado. Você vai na hora ligar, opa, direito processual. Uma Assembleia Legislativa pode legislar sobre direito processual? Não pode. Quem é que pode legislar sobre direito processual? A União. Então, se é um órgão que está legislando que não poderia, eu chamo de vício de inconstitucionalidade formal orgânico, porque é o órgão, não poderia, aquilo que eu falo de competência, entende? Competência da União e o Estado trata, competência do Estado, a União trata. Enfim, competência inconstitucionalidade formal orgânica, vício de competência, beleza? Tem também a inconstitucionalidade formal, que a gente fala subjetiva, que agora o órgão que trata daquele assunto é o competente. Só que o início daquela lei, ele não é daquele órgão que iniciou, não é daquele de onde ela iniciou. Vou te dar um exemplo. Para tratar sobre servidores públicos do Estado, a iniciativa privativa é do governador. Então é o governador que tem que elaborar um projeto de lei e mandar para a Assembleia Legislativa para tratar sobre os servidores públicos dele. A Assembleia Legislativa é competente para editar lei, no caso, para aprovar uma lei que trata sobre o regime jurídico dos servidores, por exemplo, férias de servidores, poderia? Ela pode sim aprovar, mas ela não pode ela mesma editar essa lei desde o início. Essa lei ela tem que vir do governador, aí a Assembleia pode, inclusive, alterar alguns pontos, desde que tenha pertinência temática. Tudo isso está na sua Constituição, pessoal. Tudo isso está no seu vade-mecum. Tá lá. Aí, desde que tenha pertinência temática e desde que não aumente despesa. Nestas que vem privativa do governador. Isso daqui foi só um plus, mas o que eu quero que você entenda. Formal subjetiva. Lembra, o que é subjetivo no direito? É algo inerente a mim, a um indivíduo, a um sujeito. Então, a inconstitucionalidade formal subjetiva é aquela em que quem iniciou a lei não poderia ter iniciado, embora aquele órgão seria o órgão competente para apreciar aquela matéria. Mas quem tem que dar o pontapé inicial, nesse caso que eu indiquei, por exemplo, seria o governador. E a Assembleia inicia. Isso é inconstitucionalidade formal subjetiva. Beleza. O que é a outra inconstitucionalidade formal? E aí é a mais fácil de você entender. A inconstitucionalidade formal objetiva, que é de tudo que não seja no órgão ou na iniciativa. Por exemplo, é uma lei complementar. O quórum de lei complementar é maioria absoluta. Ela foi aprovada por maioria simples. Você vai olhar e falar, opa, isso é inconstitucional. Mas qual é a inconstitucionalidade dela? Inconstitucionalidade formal objetiva. Por quê? Não é orgânica porque o órgão é competente. Não é inconstitucionalidade formal subjetiva. Por quê? Porque a subjetiva é do sujeito que inicia. E aqui, se eu estou falando de quórum, eu já passei da fase da iniciativa. Então, quórum, era lei complementar, foi aprovado no rito de lei ordinária. Tá errado. É uma emenda à Constituição, que tem que ser no quórum de 3/5, 2 turnos, nas duas casas. Foi aprovado no quórum de maioria absoluta, de maioria simples. Ou foi aprovado no quórum de 3/5, mas não passou nos 2 turnos nas duas casas. Foi aprovado somente em um turno. Tudo isso é inconstitucionalidade formal objetiva. Passou da fase da iniciativa, é tudo inconstitucionalidade formal objetiva. Beleza? Na hora que você pegar a sua prova, você tem que entender esses assuntos, porque isso vai te ajudar a comentar na prova. E a FGV já cobrou de você falar qual é o tipo de inconstitucionalidade. Beleza, pessoal? Eu gastei bastante tempo aqui falando para vocês sobre o controle de constitucionalidade, só que a gente vai agora passar para o outro vídeo que é de direito processual. Nossas dicas de direito processual, não percam, a gente vai continuar esses assuntos, beleza? Muito boa sorte na prova, espero que dê certo. E é isso, vem com êxito.